Olá, boa noite. Meu nome é Vitor Souza Eu sou Heloísa da Silva de Lara. e hoje vamos falar um pouco com vocês sobre como nasce um dente permanente. Normalmente, após a queda do dente de leite, conhecido cientificamente como dente descido, o dente permanente demora cerca de 30 dias para nascer. No entanto, se o dente descido cair e o permanente não surgir mesmo após um ano, pode ser necessário colocar uma contenção para manter o espaço necessário para o crescimento do dente. Porém, se depois de 2 anos o dente permanente não vir a nascer, pode ser um grande sinal de anodontia. Ou o dente pode estar localizado em outra parte da boca. Assim, será necessário realizar um raio-x panorâmico para melhor visualizar a localização do dente perdido. Erupção dos dentes descidos e permanentes. A cimatologia é a mesma. A diferença é que nos dentes permanentes, como a criança entende mais, ela reclama mais o que está sentindo, ou seja, coça bastante, pode doer no momento que rasga o tecido gengival, isso muito pessoal, vai de cada paciente. Pode ocorrer estado febril, também é uma reação que o corpo acha estranho. Em alguns casos não é febre. O que causa febre nos processos eruptivos do dente permanente é a infecção do tecido de suporte. Rizólise é a fase de degradação da raiz. Acontece quando o dente permanente começa o seu processo de erupção. Mecanismo de reabsorção. Estudos falam e comprovam que não é um processo contínuo, mas sim um processo intermitente, ou seja, acontece em etapas. Quando ativa, o dente apresenta mobilidade e quando inativa, ele endurece. O dente cai quando não há mais suporte. O processo dura em torno de 3 anos para se completar. Os eventos relacionados ao processo de reabsorção dentária fisiológica em dentes descidos iniciam-se após a apoptose, que é a morte celular programada, dos cementoblastos e dos odontoblastos, que revestem a porção externa e interna das raízes dentárias, respectivamente, expondo a superfície radicular mineralizada. Na sequência, dá-se a instalação das unidades osteorremodeladoras, formadas por células clásticas. Durante a rizólise, a apoptose ocorre em células isoladas, causando alterações nucleares como condensação da cromatina, fragmentação do DNA e posterior rompimento do núcleo. No citoplasma, as organelas fragmentadas do DNA e posteriormente mostram mais densas e intactas, em concomitância. A célula perde líquidos, encolhe-se e rompe o contato com as células contíguas. A contração da célula e a posterior invaginação da membrana dão origem aos corpos apoptóticos, imediatamente reconhecidos e fagocitados pelos macrófagos. A seguir, a instalação de odontoclastos sobre a superfície desnuda da raiz dentária, as quais liberam enzimas que solubilizam a matriz mineral. Assim, o mecanismo da morte celular programada funciona como um gatilho biológico da rizólise. Durante a rizólise, a apoptose ocorre em células isoladas, causando alterações nucleares como condensação da cromatina, fragmentação do DNA e, posteriormente, o rompimento do núcleo. Vou falar um pouquinho sobre a consequência para quem arranca os dentes antes da hora. Uma vez que o dentinho está nesse processo ainda, não é indicado ficar mexendo a todo momento no dente e até mesmo forçando para extraí-lo. Nos casos em que a criança ou até mesmo os pais forçam o dente a ser arrancado, pode machucar a gengiva e inclusive pode atrapalhar o crescimento do dente permanente. O certo seria aguardar, né? O tempo certo. Mas para quem escolhe esperar o tempo certo de arrancar o dente, esperar cair, essa é a melhor opção, pois o dente será retirado apenas no momento em que ele já está pronto para ser removido. Desta forma, não irá ocasionar nenhum tipo de ferimento ou danos para a raiz do dente ou ainda prejudicar o crescimento de um novo dente que está chegando.
Claro que quando o dente está preso por muito pouco, é possível retirar o dente, até mesmo para evitar os possíveis acidentes, né? Para a criança não engolir e tal. E é bom ficar atento para a criança quando o primeiro dente é retirado, porque a sensação pode ser um pouco diferente, porque vai possuir um dente a menos, sensação meio estranha assim para a criança. Falar um pouquinho sobre a cronologia da erupção dos dentes permanentes, né? Que eles seguem a seguinte sequência. Os incisivos centrais nascem de 7 a 8 anos superiores, né? Entre 7 e 8 anos, entre 6 e 7 os inferiores. Os incisivos laterais superiores nascem entre 8 e 9 anos, os inferiores entre 7 e 8. Os caninos superiores entre 11 e 12 anos, os inferiores entre 9 e 11. O primeiro premolar entre 10 e 11 anos, nos superiores, e nos inferiores entre 9 e 11. O segundo pré, os superiores entre 10 e 12, e nos inferiores também, mesmo tempo mais ou menos. E o primeiro molar, 6 e 7 anos. O segundo molar entre 12 e 13 anos, no superior. Nos inferiores entre 11 e 12. No terceiro, entre 17 e 30 anos, os inferiores e superiores. O meu terceiro molar só nasceu um que eu chamei de dente do juízo, mas não adiantou muito, não. Só nasceu um também. Aqui tem um videozinho. Vamos ver se ele começar, peraí. De 0 a 1 aninho. Quatro aninhos, 5. Incisivos inferiores já caíram. Os molares já nasceram. Centrais também. Os dentinhos podem também não nascerem, né? O que causa será? Quais fatores que podem provocar os problemas na troca? Alguns fatores que podem estar de fato provocando o atraso nessa troca de dentes, seja por fatores genéticos ou locais sistêmicos, lesão nos dentes de leite, uso de fármacos, a ausência dos dentes permanentes, gengiva fibrosa, nutrição, algumas síndromes, entre outros fatores. O genético, eu acho que eu encaixo, porque o meu lateral superior direito, do 12, não nasceu, né? E da minha irmã também não. E daí a gente tinha esse espacinho estranho que fica ali, até o dentista propôs puxar o canino para o lugar dele, dar uma lixada, tal. Mas não adianta, né? Um lateral, quer dizer, um canino nunca será um lateral, né? E vice-versa. Daí eu decidi colocar um implante pra dar uma melhoradinha, né? Porque ficava meio estranho aquela janelinha bem na frente. Que lindo. Mas voltando ao assunto aqui. É importante que os responsáveis tenham atenção no momento do nascimento dos dentes,
já que a erupção dos mesmos prejudica o nascimento do dente permanente. Além disso, a perda tardia dos dentes descidos podem motivar desvios na mordida e uma má oclusão na dentição permanente, que muitas vezes desencadeia disfunções articulares e problemas estéticos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a mucosa gengival, fibrose da mucosa gengival, né? Que o dente permanente ele pode perder a força eruptiva devido a essa barreira de tecido na superfície oclusal ou incisal. Dessa forma, o germe do dente permanente não é capaz de penetrar o tecido gengival. Aqui nessas fotos a gente pode ver o dentinho ali que não está conseguindo nascer. Foi aplicada uma anestesia local ali, e o nome desse procedimento é ulectomia, que ele auxilia, né, para o dentinho romper ali. Então, foi realizada uma incisão elíptica ao redor da mucosa gengival a ser removida. Após a divulsão e a tirada do tecido, né, chamado de capuz, ficou exposto o bordo incisal no sentido médio distal, no dente 11. Essa é uma criança de 8 anos. Não foi realizada sutura ou colocação de cimento cirúrgico. A região foi cuidadosamente irrigada com soro fisiológico, seguida de hemostasia por tamponamento com gás estéreo. Não houve necessidade de medicação analgésica pós-operatória. Aqui o dentinho depois de uns dias, e ali a última fotinho, o dentinho já irrompido totalmente. Bem bonitinho. Aqui nossas referências. Graças ao pai Google, conseguimos fazer isso. E seria somente isso. Muito obrigada, espero vê-los em breve, ou não sabemos. Mas, de qualquer jeito, vamos ter que marcar um churrasco para depois disso tudo, né? Para comemorar. Muito obrigada a todos e até a próxima.